Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e vamos ver hoje o subitem Dai a César o que é de César. Comecemos com o item 5, que são versículos do Evangelho destacados por Allan Kardec, de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Então, temos lá. Então, os fariseus, vimos ontem, né, a questão dos fariseus. Os fariseus são aqueles homens muito estudiosos e que não só mantiveram a tradição escrita, mas também oral. Essa tradição, ela tinha um peso de lei. Eles começaram também a fazer as sinagogas, não é? Então, quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, eles saíram fortalecidos, não é? Porque os saduceus, eles eram, vamos dizer assim, tradicionalmente também, os sacerdotes do templo de Jerusalém. Então, como o templo foi destruído, as sinagogas acabaram ganhando mais poder. Então, nesse momento, os fariseus acabaram se destacando, mas isso bem depois, porque o templo só foi destruído no ano 70. Então, os fariseus tinham poder, não é? Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Tanto os sacerdotes quanto os escribas, os fariseus, estavam sempre tentando pegar Jesus em alguma resposta que ele pudesse dar às suas perguntas e para que eles pudessem prendê-lo, porque se sentiam extremamente ameaçados pela figura do mestre, achavam que Jesus queria tomar-lhes o poder. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, ou seja, discípulos dos fariseus, com os herodianos, ou seja, os guardas de Herodes, que era não podia mais ter rei, né, porque era um povo dominado pelos romanos, mas o pai de Herodes tinha sido rei, inclusive era rei quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, ainda os romanos não dominavam a Palestina. Mas quando Jesus começa já a sua missão, Herodes já tinha morrido, o pai, e esse é o Herodes filho. E ele não era rei, mas era como se fosse, ele era um tetrarca. Ele dividia com seus irmãos vamos dizer assim, a gestão de certas regiões ali da Palestina, mas tinham que pagar impostos ao povo dominador, que eram os romanos. Os judeus não gostavam nada. E vamos ver aqui o que vai acontecer. E aí os discípulos lá dos fariseus perguntaram ao Senhor: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade. Santa hipocrisia, não é? Sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa dos homens. Sim, o Messias estava servindo a Deus. A Deus. Sim, para nos favorecer, mas ele estava submetido apenas a Deus. Por que não considerais a pessoa dos homens? Mas na boca destas pessoas era hipocrisia, porque eles realmente não consideravam Jesus como o Messias. Eles consideravam como uma ameaça ao seu poder. É isso.
Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagá-lo? Pagamos ou não pagamos o imposto? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me testais? Na verdade, por que me tentais? Mas a ideia é a mesma. Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá com o tributo. Para o tributo. O dinheiro que circulava ali naquela região era o dinheiro das regiões dominadas, assim como da própria capital do império. Era dinheiro romano, que tinha, é claro, a marca de César encunhada em todas as moedas. Então, Jesus diz: Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é a imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César. O metal, o dinheiro, não é? O imposto, o tributo. E a Deus o que é de Deus. Vejamos a resposta inteira. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram a sua resposta. Conheciam Jesus, né? Seu brilhantismo absoluto. Admiraram sua resposta e deixando, se retiraram. Foram embora, porque fazer o quê? Uma resposta dessa faz-se o quê? Como que a gente vai poder botar? Já deviam estar sentindo já a mão na roupa de Jesus para levá-lo preso e uma resposta dessa? Foram embora. No item 6, Kardec vai comentar. Diz o nosso codificador o seguinte: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Então, a questão do dinheiro se tornou uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Então, essa pergunta não foi do nada, havia um movimento para que não se pagasse impostos a César. E os publicanos, inclusive o primeiro citado aqui, o primeiro evangelista citado aqui, Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Judeus que cobravam impostos de judeus para os romanos eram muito mal vistos, muito mal vistos. Mateus era um publicano e estava na sua bancada, na sua mesinha de cobrador de impostos, quando Jesus passa por ele, o chama e ele larga tudo e segue Jesus. Então, havia esse movimento para não se pagar. Ou ele ficava muito mal com os romanos, ou ficaria muito mal com os judeus. Parecia uma questão em que Jesus não teria como vencer. Mas é Jesus, né? E ele dá aquela resposta e a gente fala assim: nossa, fantástico. Quanta inteligência, meu Deus. E continua aqui o nosso codificador. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes, aqueles que não queriam pagar imposto.
Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhes era devido. César, dinheiro de metal. E Deus? Deus tem que ser seguido. Para ser seguido, ele tem que ser conhecido, as suas leis, para poder ser praticado, ou seja, as suas leis. E qual é a máxima? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Aquela máxima que resume tudo. No item 7, Kardec continua. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, que está usando o quê? O dinheiro. Então, não vamos deixar de atender à materialidade. Por quê? Porque estamos na matéria. Então, não podemos ficar nos altares de adoração, porque somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais temporariamente na matéria. Então, temos que pagar impostos, temos que trabalhar e atender a inúmeros compromissos que a matéria nos exige. Certo? Então, dai a César o que é de César. Vamos atender aqui as questões materiais, que são da lei, que são justas, dentro do contexto da materialidade, mas não vamos esquecer também de dar a Deus o que é de Deus. E como somos espíritos imortais, temos muito que nos aprimorar na nossa relação com Deus. Estamos temporariamente na matéria. Somos permanentemente espíritos imortais. Então, às vezes parece que nós somos permanentemente encarnados e, de vez em quando, também somos espíritos imortais. Não. Nós estamos temporariamente na matéria. Esse mundo físico, temporário. Agora, a nossa condição de espíritos imortais é permanente. Permanente. Seja encarnado ou desencarnado, somos permanentemente filhos de Deus imortais, em processo de aprimoramento. Sendo que aqui na carne é um momento de excelência, porque é o momento em que somos confrontados pelas provas e expiações para as quais nos preparamos no período que estivemos na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra. Então, voltemos aqui a Kardec. Esse princípio, dai a César o que é de César, é uma consequência daquele princípio que manda agir para com todos como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Então, é claro, se eu dou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu estou sendo o quê? Fazendo o meu melhor. Esse é o melhor que eu posso fazer, porque é assim que eu gostaria de ser tratado. Então, se existe, vamos dizer assim, a pessoa está lá no setor de auditorias de impostos públicos, tributos. Aí ele tem que ser fiscal, tem que ir lá. Ele está verificando como se o Estado fosse, não é? Para ver se está tudo justo, direito e acertado. Então, nós também somos cidadãos, mas também somos o Estado, porque também temos toda a estrutura do Estado que os cidadãos mantêm com seus impostos, não é? Então, nós estamos servindo e aquilo que servimos serve para sermos servidos. É como assim, não é? Como
haja com o outro como você gostaria que agissem para com você, porque a vida é essa estrada de mão dupla, onde não estamos falando aqui de cobrar do outro, não. É naturalmente uma via de mão dupla. Por quê? Porque se fazemos o que é correto, naturalmente estamos atraindo para nós o quê? Também coisas boas. Ah, mas eu faço o que é correto, mas só vem coisa ruim no meu caminho. Sim, mas somos espíritos imperfeitos que estamos lá na nossa fieira de provas e expiações. Então, às vezes, ficam coisas pendentes que precisam ser vividas. Que bom que nós estamos fazendo o que é certo, porque aí não levaremos mais pendências para frente. Vamos resolvê-las logo. Já estamos aqui, vamos resolvê-las. Tem uma hora que a situação vai ficar finalizada. Só não podemos ficar olhando no relógio quando vai ser. Quando vai ser? É hoje? É amanhã? É quando Deus que sabe exatamente a hora. Ele sabe a hora. Não nos preocupemos com isso. Isso não deve ser fonte para a nossa ansiedade. Porque Ele sabe, Ele está tomando conta. Pelo contrário, a gente não precisa mesmo se preocupar. Porque como Ele é de justiça, Deus de justiça e de misericórdia, e o amor cobre a multidão de pecados, então se nós nos aplicarmos, vai acabar antes do que deveria. Isso é fato. É que a gente não sabe quando é que deveria. E a gente pensa assim, ai, demorou demais. Só que acabou bem antes do que era para acabar. Às vezes, só vamos descobrir isso lá. Quando a gente voltar para lá, a gente vai dizer, nossa, ainda aí tinha esse tempo todo. Ai, como Deus é bom. A gente tem que chegar lá para descobrir isso. Deus é bom. 17 minutos. Mas vamos acabar porque está no finalzinho. Deveres. Então vamos lá. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Foi aí que paramos. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, sociedade, autoridade, assim como para com os indivíduos. Sim, temos deveres e devemos agir como nos ensinou Jesus, a cada um o que é devido, porque é assim que nós gostaríamos de ser tratados. Amanhã estaremos de volta, o Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Muita paz a todos.